Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. E o Espírito Santo de Deus veio habitar dentro de nós, nos capacitando para entender Deus, nos capacitando para conhecer a Deus. Amém, irmãos? Porque de nenhuma verdade ficaremos isentos, uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar assento. Aleluia, aleluia. Você veio aqui para um culto de ensino, amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Aleluia. Vanessa já falou, a irmã Michele está ministrando, irmãos. Nessas quintas-feiras, Michele está falando sobre a essência da adoração, amém? Mas Michele ficou um pouco sem voz. Hoje ela conversou comigo e falou: pastor, eu estou sem voz. Quando eu forço falar um pouco, minha voz vai embora. Eu sei que é só um tempo, mas para hoje eu vou precisar de substituição. Eu estou aqui para substituir ela, não à altura dela, porque eu entendo que cada ministro que vem aqui, cada um é melhor do que eu. Eu já estou envergonhado com o Luiz ali, que o cara toca bateria, toca violão, toca contrabaixo, dirige, prega, capaz. Só tem gente maior do que eu. A irmã Jussara ali na bateria com a maestria ali, tão bom vê-la tocar, irmãos. Eu fico maravilhado com o crescimento dessa igreja, amém? Aleluia! E eu, como diz o apóstolo Paulo, o menor dentre os apóstolos, estou com a incumbência hoje de transmitir para você algo da parte de Deus, dentro do mesmo tema. Cadê o tema que Michele colocou? Ela colocou a essência da adoração. Ela disse que foi inspirada para esse tempo, baseada numa música do David Killer. Quantos conhecem essa música do David Killer? Quantos conhecem? Então você se arrisca a fazer esse coro comigo? Aleluia! Eu vou desligar o meu microfone, tá bom? Para eu ouvir a sua voz. Eu vou parar agora, senão o David Killer vai ficar com vergonha. Glória a Deus, glória a Deus. Que bom é nós estarmos envolvidos com a essência da adoração. E o que é a adoração? Na essência, irmãos, é você adorar aquilo que você entende, aquilo que você conhece. Amém? Na semana passada, a Michele falou sobre ser verdadeiros adoradores. Quantos estavam aqui? Ela está ministrando para você no texto de João, no capítulo 4, quando Jesus tem aquele encontro com a samaritana, e ele começa a discorrer algumas coisas com a samaritana, e no meio dessa conversa ele diz: olha, o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Veja bem, queridos, que hoje nós temos, graças a Deus, nós temos uma igreja praticamente em cada esquina, pelo menos assim é no Brasil, né? Uma igreja em cada esquina. Nós estamos rodeados de igrejas, rodeados de religião, rodeados de pessoas que professam fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Muitos ministros de música, muitos cânticos maravilhosos, muitas pessoas com as mãos levantadas, né? Engrandecendo a Deus, e muitas das vezes a um Deus que eles não conhecem. Amém? E o Senhor Jesus disse: o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Quantos já ouviram falar de alguém que estava às vezes em cima de um altar, fazendo música ou ministrando para alguém de alguma forma, ou até mesmo pastoreando uma igreja, e depois descobriu-se aí um escândalo da parte daquela pessoa, e aquela pessoa não era nada daquilo que parecia ser, né? Ou às vezes um cristão comum que está sentado numa cadeira e todos o viam levantando as mãos, às vezes rodopiando na igreja, correndo, pulando, dançando, e na íntegra, na totalidade do caráter daquela pessoa, ela não era nada daquilo. Por isso o Senhor Jesus, ministrando para aquela mulher, conversando com aquela mulher, disse: olha, o Pai procura verdadeiros. Se o Pai procura verdadeiros é porque tem falsos, sim ou não? E se o Pai procura verdadeiros, é porque às vezes a pessoa nem é um falso adorador, é apenas um adorador que não o adora com o entendimento do que está fazendo, amém? Por isso hoje o tema da nossa mensagem vai ser conhecendo o Pai, amém, irmãos? Voltando no texto lá que a Michele está ensinando para vocês, coloca lá para mim João, capítulo de número 4, versículo 22, por favor. João 4 e 22. No meio dessa conversa, a mulher está perguntando onde se deve adorar, se é no monte ou se é no templo, não é assim?
Qual é o lugar perfeito da adoração? Eu me lembro que uma vez, na ignorância, eu perguntei a um professor do Rema qual é a versão da Bíblia perfeita. Ou seja, eu queria saber qual era a versão da Bíblia que eu deveria seguir. E a resposta que eu ouvi foi a lida, crida e praticada. Né? Eu não sabia disso, eu estava buscando a versão perfeita, eu queria saber qual a Bíblia perfeita, porque eu queria achar a verdadeira, eu queria encontrar aonde estava a verdadeira palavra de Deus. E essa mulher aqui, ela está indagando Jesus, perguntando para ele aonde está a verdadeira adoração, porque os judeus adoram em um lugar e os samaritanos adoram em outro. Jesus está ensinando para ela, mas no meio dessa conversa ele diz: olha, vocês adoram aquilo que vocês não conhecem. Nós adoramos aquilo que nós conhecemos. Amém? Então ele está falando entre os samaritanos e os judeus. Na semana passada eu dei um desfecho da mensagem da Michelle, que ela disse que adoração é na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios, na igreja, na escola. Você pode estar adorando a Deus em todo lugar. Quando você é um verdadeiro adorador, então você está adorando a Deus em todos os lugares por onde você anda. Amém? E eu dei o desfecho naquele texto de Provérbios, no capítulo de número 3 e versículo 6. Né? Provérbios 3 e 6, que diz: reconhece-o em todos os seus caminhos. Então, se você quer ser um verdadeiro adorador, é simples assim, é você reconhecer a Deus em todos os seus caminhos. Nós cantamos aqui agora, acabamos de cantar sobre o Deus do sobrenatural. Quantos creem no Deus do sobrenatural? Amém. Aleluia, mas você sabe que Deus não se limita só ao sobrenatural, Deus também é o Deus do natural, sim ou não? Sim. Porque o Deus do natural produziu lá a fotossíntese no meio das plantas, para quê? Para que você respirasse um ar puro. O Deus do natural, alguém aqui já teve uma ferida aberta e foi tomar banho de mar, e aquilo ali foi um santo remédio para, né? Nós, os mais experientes, vou dizer assim, né? Tínhamos mais feridas, né? A gente corria mais por aí, né? Nós éramos mais ativos, para não dizer arteiros. Éramos mais ativos, vou dizer assim. Então, você percebe que você vai tomar banho de mar, e o banho de mar, a água do mar, ela é curadora, é algo natural. E quem fez o mar? Eu nem vou falar para alguns médicos naturais de plantão, que vai dizer para mim que a cebola é bom para aquilo, o alho é bom para aquilo outro, a laranja faz bem para isso, o limão. Tudo isso, irmãos, veio de Deus para nós. E quando nós compreendemos que Deus, ele é o Deus do natural e ele é o Deus do sobrenatural, irmãos, você adora a Deus quando você pega a areia do mar e fala: rapaz, que areia linda. O próprio Deus não falou para Abraão: ó a areia do mar. Deus usou a areia do mar como exemplo. Olha, tem como contar ela? Não, né? Porque é imenso aquilo ali. Então, o nosso Deus é o Deus do natural e o Deus do sobrenatural. Assim, fica fácil de você reconhecer Deus em todos os teus caminhos. Quando você faz isso, você pode ir ao médico quando está enfermo. E o médico vai te dar lá uma injeção ou um remédio qualquer. Um remédio que, de alguma forma, ele cientificamente fez algumas misturas, né? A ciência faz isso. E produziu um remédio para a tua cura. E quem fez a matéria-prima é de quem, queridos? Só pode ser Deus. Então, você pode usufruir de médico, você pode comer o que quiser, beber o que quiser. Tudo foi feito por Deus para você. Aí você vai ao médico, o médico te dá um remedinho para tomar. Você toma um remédio glorificando a Deus, porque você está sendo curado. Não é simplesmente um médico, não é simplesmente um alimento que você come, mas é Deus que produziu para você a cura. Amém, irmãos? E quantos aqui já dormiram com dor muscular e acordaram bem demais? Porque até o sono é curador, irmãos. Deus é perfeito. Reconhecer Deus em todos os teus caminhos. Você consegue dormir com dor, né? Eu estou falando de dor muscular mesmo. Você subiu escada demais, trabalhou demais, pegou peso demais, aí você está cheio de dores no corpo, aí você tira uma boa noite de sono e acorda novinho de novo. Só pode ser Deus. Aí você acorda dizendo: cadê aquela dor? Foi Deus, só pode ser Deus, só pode ser Deus. Aí você acorda glorificando a Deus, louvando a Deus, porque você entende que Deus te deu uma noite de sono tranquila. E por isso você acordou,
porque o Senhor te sustentou, amém? Então, reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos, mas como reconhecer aquele a quem nós não conhecemos? Como eu posso reconhecer quem eu não conheço? É importante, irmãos, conhecer a Deus, amém? Porque eu já vi muitas pessoas sem conhecimento de Deus tropeçarem em alguns aspectos, né, em alguns assuntos, alguns lá de fora. Vamos dizer lá de fora, porque o texto, Jesus está dizendo para a samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então, de alguma forma, aquele povo adorava a Deus, sim ou não? Mas eles podem estar adorando algo que eles não fazem ideia do que é. Quer um exemplo? Os astrólogos, ou as pessoas que acreditam no signo, você acredita em signo aí, não? Qual é o seu signo, irmãos? Aleluia! Qual é o seu signo, irmão? Quer saber o meu? Eu falo para você, meu signo é ovelha. Tá bom? Se você não sabe o seu, eu falo o meu, é ovelha. Aleluia! As pessoas acreditam, por muito tempo nós acreditamos nisso, nós líamos aquele trechinho do jornal para saber o que os astros estavam dizendo para o nosso signo naquele tempo. E aí dizia que nós íamos dar sorte no amor e nós ficávamos todos empolgados, né? Não podia ver uma garota bonitona que é, opa, o astro diz que, ó. Jesus disse, vocês adoram o que vocês não conhecem. Então o mundo está cheio de pessoas que de alguma forma eles querem se achegar a Deus, mas eles não conhecem a Deus. Então eles tentam chegar pelos astros, eles tentam chegar pela mãe natureza. Alguém já ouviu falar essa frase, mãe natureza? Porque se Deus é pai, tem que ter uma mãe, né? Aí eles colocam mãe natureza. Porque de alguma forma eles querem adorar a Deus, mas eles adoram aquilo que eles não conhecem. Então exaltam o sol, exaltam a lua, exaltam o mar, né? Exaltam lá a própria natureza, e com isso eles estão adorando a quem eles não conhecem. Eles se revestem de esmolas, porque eles entendem que com as suas esmolas eles estão se achegando a Deus. Mas de fato eles não conhecem a Deus. Amém, irmãos? Mas é possível estar dentro de uma igreja e também não conhecer a Deus? Sim, seguindo as inúmeras formas de doutrina que os homens inventaram. Porque existem muitas pessoas adorando o que não conhecem, mesmo dentro de uma igreja denominada cristã. Porque quantos de nós não já colocou um copo de água em cima da televisão? Porque o conhecimento que tínhamos era para aquilo. E de fato, coloca aí a sua água na televisão, e aí eu vou orar daqui. Eu estou orando aqui na frente de uma câmera, e a água que está em cima da sua televisão vai ser ungida, e você vai beber essa água e você vai ficar curado. Se eu perguntar para você, irmão, você ficou curado? Você vai dizer, sim, eu fiquei curado, porque a tua fé te curou. Amém, irmãos? Mas Deus não tem nada com isso. Deus diz, se você crê, tudo é possível o que você crê. Aquele que crê. Então, se você crê, você pode ser curado. Foi a água que te curou? Não, foi a tua fé. Amém, irmãos? Aquilo ali foi uma forma de doutrina que inventaram, muitas pessoas seguiram. E com isso entendiam estar adorando a Deus, e de muitas outras formas que inventaram, das quais eu não quero listar aqui, porque fica desagradável. Amém? Falar de algumas doutrinas que ainda está acontecendo por aí. Mas aqui não, amém, irmãos? Você já entendeu que é a tua fé que cura você? Você já entendeu que é Deus? Então, quando você receber a cura, irmãos, você não vai entender que foi a água, não foi o lenço, não foi a vassoura, não foi o teto, não foi a parede. Foi Deus curando você. Aleluia. Nós ensinamos você, irmãos, a você nem ficar dependente de ministros. Por quê, irmãos? Porque você não depende do ministro para impor as mãos sobre você. A Bíblia diz que os sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Então, se você crê, você pode receber.
Você pode receber na sua casa, você pode receber no seu emprego, você pode falar com o seu próprio corpo e dizer: corpo, fique curado no nome de Jesus, e o corpo fica curado, e a glória vai direto para o Senhor e não para ministro nenhum. Amém, irmãos? Aleluia. É necessário nós entendermos a quem nós estamos servindo e a quem nós estamos adorando. Amém? Então, o profeta Oséias, não tem como falar de conhecer a Deus sem falar do profeta Oséias. Oséias disse que o povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. Eu me lembro, irmãos, de uma pessoa da minha família que ela pensava que conhecia a Deus, e muitas das vezes eu cresci vendo essa pessoa amaldiçoar a outras pessoas no nome de Deus. Eu tenho fé em Deus que essa pessoa ainda vai cair e se dar muito mal. E eu cresci com aquilo, irmãos, e eu falava: meu Deus, de que Deus ela está falando? Eu não tinha nenhum conhecimento de Deus, mas eu sabia que aquilo não era Deus. Porque praguejava, rogava praga para outros e dizia: em nome de Deus, eu falava: rapaz, que Deus é esse? Então não existe Deus nisso. É importante conhecermos a Deus para que possamos, irmãos, glorificá-lo na essência de quem Ele é. Amém, querido? Então o profeta Oséias disse: olha, o povo está perecendo porque lhe falta conhecimento. E aí nós colocamos para o povo de Deus mesmo, porque Oséias disse: o meu povo está perecendo. Então nós colocamos para o povo de Deus, porque, irmãos, muitas das vezes nós estamos buscando coisas e não estamos recebendo. Graças a Deus, eu dou graças a Deus pelo rema. Quem aqui já fez o rema? Aleluia. Porque outrora, sem o rema, sem conhecimento nenhum de Deus, quantas vezes nas campanhas pelo Espírito Santo eu vinha na frente para receber o Espírito Santo, quantas vezes chorava, quantas vezes, irmãos, ficava dando glória, 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 para ver se de alguma forma o Espírito Santo vinha sobre mim, e quantas vezes eu saía da frente frustrado porque o Espírito Santo não vinha. Quantas vezes, irmãos? E campanha para isso, campanha para aquilo, e a gente não recebia nada. Aí nós vamos fazer o rema, nós vamos ensinar, nós vamos aprender sobre oração que prevalece. E aí começamos a aprender a palavra. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, eu não era nem convertido ainda. Vanessa estava trabalhando com uma irmã crente, Marli, para alguns que conhecem. E Marli compartilhava com ela da palavra de Deus, e Vanessa vinha ardendo para casa, dizendo: rapaz, que palavra é essa? Quando ela chegava em casa, ela compartilhava comigo. Na época, eu estava trabalhando como autônomo, mas havia um desejo no meu coração para aquele tempo, para trabalhar de carteira assinada. E conversando com Vanessa, Vanessa disse: olha, você quer um trabalho de carteira assinada? Eu disse: quero. Então vamos fazer uma coisa que eu aprendi. Eu disse: o que você aprendeu? Ela disse: a gente ora uma vez pedindo para o Senhor um trabalho de carteira assinada. E a partir daí nós oramos todos os dias, rendendo graças a Deus, porque Ele já nos deu. Rapaz, eu nunca tinha ido a uma igreja. Como é isso? Não conhecíamos nada da palavra, então fizemos uma aliança entre nós, de todos os dias lermos o Salmo 91, que era tudo que a gente conhecia da Bíblia. Nós líamos o Salmo 91 e oramos uma vez só e dizemos: Senhor, eu estou querendo um trabalho de carteira assinada. E aí, no dia seguinte, nós fizemos uma aliança de 30 dias, um pacto de 30 dias fazendo essa oração. No dia seguinte, nós orando ao Senhor, dizendo: Pai, muito obrigado pelo trabalho de carteira assinada. Irmãos, eu nunca mandei um currículo na vida. Eu já mandei para cumprir protocolo, né? Eu tinha que entrar numa empresa pelo QI, quem indica, e a pessoa dizia: faz o currículo lá, só para dizer que tem um currículo, para cumprir protocolo. Mas para eu ir atrás de emprego, eu nunca mandei um currículo na vida. E aí nós, nessa reunião de oração, todos os dias de manhã, orando ao Senhor, buscando, uma vez e depois agradecendo a Deus: muito obrigado, porque já é nosso, muito obrigado, porque já é nosso. Irmãos, não chegou 15 dias, uma ligação para mim: e aí, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Rapaz, eu tenho uma proposta para tu. Eu sei que tu não gosta, porque eu não gostava de trabalhar de carteira assinada. Ninguém sabia que eu tinha mudado de ideia. Eu sei que você não gosta,
Mas eu tenho um trabalho aí, cara, que a Petrobras não permite que seja ninguém sem carteira assinada. Tem que registrar a carteira. Eu falei, tudo bem, já que tem. Já que tem, vamos fazer uma força. E rendendo graças ao Senhor. Quando nós conhecemos a Deus, fica tudo mais fácil, queridos. Eu já entendia que eu não precisava, eu poderia estar a vida inteirinha pedindo um emprego de carteira assinada. Mas nós entendemos que era só pedir uma vez e depois era só render graças a Deus. Depois era só adorá-lo e dizer obrigado, Senhor, porque você já me deu. Obrigado porque já é meu. Você é bom, Pai. Se os teus filhos pedem alguma coisa para você, você dá a eles. Isso é uma adoração na essência. Amém? Aí nós podemos cantar aqui, eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio, irás prover de novo. Quando nós cremos no Senhor, Ele provê para nós. Nós já nem olhamos mais para as circunstâncias. Nós cremos que Ele já deu e já é nosso. Amém. E aí nós adoramos a Ele. Amém, irmãos? Então, conhecer ao Senhor é um princípio básico para o cristão. Porque senão nós vamos estar dentro de uma igreja e perecendo. Nunca mais nós vamos fazer campanhas para nada. Nós vamos ganhar as coisas pela fé, pela oração e pela adoração ao Senhor. Amém, irmãos? Oséias também disse que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Você está comigo? E é por causa disso que nós nos reunimos dia após dia, dentro de uma igreja, dentro de uma sala de aula, né, irmão Vanderlei? Para aprender mais da palavra, porque nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Nós colocamos aqui como leitura do mês o livro dos Salmos. Quantos estão lendo? Glória a Deus, 3 pessoas dentre muitos. Aleluia. Vou falar só com os que estão lendo, então. Aleluia. Livro dos Salmos, nós estamos lendo. Se você encontrou alguém na Bíblia que foi um adorador melhor do que o salmista, você, por favor, passe essa informação para mim. Porque nos Salmos você vê a adoração ali, irmãos, maravilhosa. E são pensamentos de quem conhece a Deus. O próprio Deus, falando a respeito de Davi, disse: achei Davi, meu servo, homem, segundo o meu coração. Sabe que Deus ele nos criou para termos comunhão com Ele. Você sabe disso, irmãos? Quando Deus fez o homem, então Deus vinha na viração do dia conversar com o homem. Deus queria interagir o tempo todo. Tudo que Deus quis foi ser achado de nós, foi ser conhecido por nós, irmãos. O Senhor Jesus, falando com os seus discípulos, em João capítulo 15, se não me falha a memória, verso 16, Jesus disse aos seus discípulos: olha, eu não chamo vocês de servo, mas eu chamo vocês de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. É isso mesmo? Eles colocaram lá, não, né? Se eu estiver errado, me ajuda aí, tá? Não me deixe errar sozinho, não. Os servos não sabem o que fazem os seus senhores. Não, João 15,16 diz: não foi vocês que escolheram a mim, mas eu escolhi vocês. Acho que é no 17 que fala isso. Eu não chamo vocês de servo, eu chamo vocês de amigos. Deus sempre quis uma amizade conosco, irmãos. Ele quis nos fazer conhecer, Ele quis se fazer conhecido por nós. É interessante quando você conhece alguém, queridos. A Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. É 14, né? Coloca no verso 14 aí, a Vanessa está me ajudando aqui, universitária. Aleluia. É isso mesmo? Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, o servo não conhece o seu senhor. Ele não sabe dos planos do seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque a tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Então Deus ele quer se fazer conhecido por nós o tempo todo. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu queria que você lesse comigo, já que nós estamos lendo o livro dos Salmos, queria que você lesse o Salmo capítulo 8 comigo.
Quando você compreende, irmãos, quem é Deus, você fica... Eu entendo que Davi aqui, ele fica acanhado, dizendo, o Senhor é grande demais. Capítulo 8, versículo 1 diz, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste os céus, nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Versículo 3 é o que mais me chama a atenção, ele diz, quando contemplo os teus céus. O que o salmista está dizendo aqui? Quando eu vejo a grandeza das tuas obras, quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabelecestes, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Quando eu vejo essas grandezas todas, irmãos, eu tenho o hábito de caminhar pela manhã na praia com Vanessa, nós temos o hábito de orar pela manhã na praia, quando dá tempo, graças a Deus tem dado tempo para isso. Irmãos, como eu fico maravilhado quando eu olho para a imensidão do mar. Porque eu já tive, todos os lugares que eu tenho a oportunidade de viajar, eu sempre procuro dar uma pisada na areia daquele lugar. Então eu já tive no mar, em todo o litoral sul, já tive em todo o litoral norte, já pisei na praia Rio de Janeiro, já pisei em praia em Santa Catarina, no Nordeste. Todo lugar é cercado pelos oceanos e tudo isso, a Bíblia diz que os oceanos cabem na palma das mãos do Senhor. Não tem como olhar para essa grandeza toda e não engrandecer a Deus, queridos. Davi disse, quando eu olho para essas coisas naturais, quando eu olho o céu, quando eu olho a lua, quando eu olho as estrelas, tudo isso que você estabeleceu, eu sempre me perguntei aonde fica o cabo de aço que segura o sol, que nunca queimou e o sol sempre fica lá em cima. Nunca caiu o sol. É Deus, irmãos, que fez essas coisas todas. E Davi diz, quando eu vejo todas essas coisas, parafraseando, eu me pergunto, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu diante de toda essa grandeza que você fez? Quem sou eu? Isso é o reconhecimento, irmãos, de que sem Deus, de fato, nós não somos nada, de que tudo que somos, temos, tudo que vemos, tudo aquilo que podemos tocar vem dEle. E por isso, irmãos, nós temos uma vida de adoração. Por isso nós adoramos a Deus na essência de quem Ele é. Amém, queridos? Por isso nós não nos distraímos. Permanecemos firmes e inabaláveis em Deus, não nos distraímos, porque nós precisamos da essência dEle todos os dias de nossas vidas. Assim fica fácil, reconhecendo a Deus fica fácil ter uma vida de adoração. Quantos aqui já bateu um prego e acertou o dedo? Quantos experimentou antes, falar assim, Senhor, me ajuda a bater esse prego? Por quê, irmãos? Existe capacidade em Deus, toda a capacidade que você tem veio dEle. E aí, sendo nas coisas difíceis ou sendo nas coisas fáceis, que tal fazer Deus participante desses negócios? Uma vida de adoração tem o Senhor ao seu lado em todo o tempo. Uma vida de adoração reconhece o Senhor em todo o tempo. Uma vida de adoração fala com o Senhor em todo o tempo. Até mesmo! Eu me lembro de uma cena, eu trabalhava com um jovem amigo, e eu passava o dia inteiro pregando a palavra para ele, falando de Jesus para ele, o dia inteiro falando de Jesus para ele. Certo momento eu estava batendo, exatamente isso que eu estou falando, batendo um prego. E eu dei aquela martelada no dedo de arrancar um pedaço da unha. E eu me lembro que a minha reação, cada um tem uma. Não fique escandalizado se a sua foi diferente, fique tranquilo, eu não estava lá para ver.
E graças a Deus eu creio que a sua não foi filmada. Mas a minha foi filmada, o rapaz estava filmando. Eu não sei o que ele estava fazendo com o celular naquela hora, filmando eu trabalhando. Mas na hora eu dei um pulo e disse, eita Deus tremendo! E a minha mão tremendo assim, sangrando. E depois ele me mostrou o vídeo. Ele estava me filmando. Eu disse, rapaz, que bom que eu dei esse testemunho. Aleluia. Se você quer saber o que um pastor fala quando acerta uma martelada no dedo. Sabe, queridos, você compreender que Deus está com você em todo tempo, isso impregna em você, não sai outra coisa de você, queridos. Não tem como jorrar duas águas, irmãos, de um mesmo manancial. Você, cheio de Deus, vai aspirar Deus, vai falar Deus, irmãos, vai transmitir Deus para as pessoas. Isso é uma vida de adoração na essência. Aleluia. Não vai escapar um palavrão. Uma vida cheia de Deus não escapa um palavrão. Aleluia. Aleluia. Uma vida cheia de Deus, irmãos, não amaldiçoa ninguém. Uma vida cheia de Deus evita de falar mal das pessoas. Adorar a Deus na essência, irmãos, é viver Deus. Amém, queridos? É reconhecer Ele em tudo, desde o começo. Desde quando você nem o conhecia, Ele já estava lá. Deus já estava lá, preparando todas as coisas. Mais um salmo para você, vamos lá, um que você não conhece, Salmo 139. O salmista diz, versículo 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, vocês estão comigo? De longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já conhece toda. Tu me cercas por detrás e por diante, sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não posso atingir. O salmista está engrandecendo ao Senhor e dizendo, tu é grande demais. Tu é grande demais, o teu conhecimento é maravilhoso demais para mim. É elevado demais. Quem é Deus para você, irmãos? Deus é demais. Deus é mais do que você pensa. Deus é mais do que você vê. Deus é mais, irmãos. Por que Deus é mais? Porque Ele é tudo em todos. Amém, irmãos? Ele é a tua vida, Ele estava no teu passado, Ele está com você exatamente agora. E Ele já está no seu futuro, providenciando todas as coisas. O salmista continua dizendo, para onde me ausentarei do teu Espírito? Alguns pensam que se ausentam do Espírito de Deus. Porque o pastor não está vendo, porque os irmãos não estão vendo, porque os meus pais não estão vendo, porque minha esposa não está vendo, meu esposo não está vendo. Ei, Deus está vendo. Amém, irmãos? Deus está vendo. Testemunho pessoal, esse salmo me ajudou no começo da minha conversão, porque eu andava em algumas coisas desalinhado, e quando alguém me ligou, dias depois de eu estar começando a caminhar para a igreja, a pessoa disse, rapaz, você está indo na igreja, por isso que você parou com tudo. E eu disse sim, porque eu descobri que eu posso enganar minha esposa uma vida toda, eu posso enganar os meus pais, eu posso enganar o meu chefe, meu líder no trabalho, mas não tem nada que eu possa fazer que esteja coberto aos olhos de Deus. Porque Deus vê tudo. Deus vê tudo, Ele está em todo lugar.
Não há nada que nós podemos fazer, irmãos, que Deus não esteja lá. Então é necessário reconhecer ao Senhor em todos os nossos caminhos e dizer: Deus, eu sei que você está aqui. Às vezes precisamos voltar mesmo para a essência da adoração, porque tantas coisas nós fizemos, irmãos, longe de Deus, estando em uma igreja, estando ligado a um corpo, tantas coisas fizemos longe de Deus. E precisamos voltar e dizer: Deus, me perdoa pelo que eu fiz a essa essência. Porque eu sei que a essência é o Senhor. O salmista continua dizendo: para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo do abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me sustentará. Se eu digo as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então não tem para onde se esconder do Senhor. É interessante, e eu nem sei porque estou seguindo esse caminho, que eu estou falando sobre vida de louvor, sobre a essência da adoração, mas Deus não erra. É interessante que quando nós fazemos algo de errado, precisamos cobrir aquilo. E quando fazemos algo de errado e precisamos cobrir aquilo, precisamos de trevas para que aquilo seja encoberto. Precisamos atentar para nós mesmos, se não estamos atraindo trevas para as nossas vidas. Porque, irmãos, será que tudo que nós fazemos durante o nosso dia a dia poderia ser colocado no telão da igreja? Sem causar escândalo para alguns? Será que a nossa caminhada diária poderia ser colocada no telão da igreja? Sem causar escândalo para alguns? Será que a nossa fala lá fora poderia ser falado no microfone da igreja sem causar escândalo para alguns? Essa palavra não é para condenação, mas é para conserto. Para onde me esconderei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face, Senhor? Porque onde quer que eu vá, o Senhor está lá. E que bom é saber disso. Aleluia. Estava na mesa da minha casa agora à tarde. E em um comentário citei o nome do pastor Luiz Fernando. Era uma conversa minha e da Vanessa. E eu falei: a pessoa tem que ligar direto para o pastor Luiz Fernando. Eu citei o nome dele exatamente com essa frase. E na mesma hora meu telefone tocou. Pastor Luiz Fernando. Aí eu falei: rapaz, ele está ouvindo o nome dele lá. Ó. Atendi o telefone: pastorzão, rapaz, acabei de falar seu nome. Ele falou: fique esperto que o Espírito Santo está de olho em você. Eu disse: graças a Deus. Se eu estivesse falando mal, irmãos, aí eu teria medo, né? Ele disse: fica esperto aí, rapaz, que o Espírito Santo está de olho em você. Eu disse: graças a Deus que o Espírito Santo está de olho em mim. Então eu estou bem guardado. Amém, irmãos? Mas não seria desconfortável se fosse o contrário? Ouvir da boca do nosso pastor: rapaz, fica esperto, o Espírito Santo está de olho em você. Imagina você com a vida errada. Ouvir uma palavra dessa: ó, fica esperto, porque o Espírito Santo está de olho em você. Olha as pernas tremendo. Meu Deus, será que o Espírito revelou para ele? Quando eu vivia errado, irmãos, eu tinha medo de profeta. Pensou o profeta chegar e: é você! Misericórdia, eu ia sair correndo da igreja antes dele concluir a fala. Aleluia. Quando você está procurando obedecer a Deus, você fica tranquilo, na sensibilidade, esperando do profeta, porque se vier alguma coisa da boca do profeta, vai ser para a tua edificação.
para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento, para a tua promoção. Você fica, Senhor, fala comigo pela boca desse profeta. Porque você está tendo uma vida de inteireza, uma vida de integridade, uma vida de louvor, uma vida de verdadeira adoração ao Senhor. Amém, irmãos? João, no capítulo 17, na oração sacerdotal, em versículo 3, Jesus disse: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Então a vida eterna é conhecer a Deus, o único Deus verdadeiro. A vida eterna é essa. O apóstolo Paulo traduz isso em Romanos, capítulo 2, verso 4, se não me falha a memória, eu sei que está no capítulo 2. Ele diz que Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Aí ele diz: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Diga: vida de adoração. É isso. Uma vida de adoração. A vida eterna aos que perseveram. Olha, versículo 7. Eu não estou alinhado com os versículos, não. É porque eu não anotei, não. Está saindo assim. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Procurar glória, honra e incorruptibilidade, irmãos, é procurar uma vida com Deus. É a essência de Deus dentro de nós. Incorruptibilidade é você estar em qualquer negociação sem negociar os seus princípios. A vida eterna para você. Porque você está glorificando a Deus. Você está adorando a Deus nos seus negócios. Incorruptível. Não vai se sujar. Como eu disse, nós oramos na praia pela manhã. E vez por outra, a gente vê, você já viu aquelas garças? Aquelas garças que tem as perninhas bem compridas e as penas bem branquinhas. Você já viu ela? Você já viu elas andando dentro do canal? Elas andam na lama, mas ela não suja as penas. As penas delas continuam branquinhas. Em uma das minhas orações eu dizia: Senhor, eu quero ser igual a esse bicho aí, ó. Pode ser que eu ande no meio da sujeira, porque às vezes nós andamos mesmo. Quantos aqui sabem que tem sujeira até dentro da igreja às vezes? Pessoas facciosas, pessoas fofoqueiras, tem isso dentro das igrejas lá fora, irmão. Aqui não, tá? Aqui não, aqui é uma igreja de crente. Amém? Como disse o pastor Luiz Fernando, é nas igrejas lá da África. Meu Deus do céu, falar assim dos africanos, um dia eu vou ter que ir lá pregar a palavra para eles, Vanessa. Aleluia. Às vezes estamos no meio de situações, irmãos, não precisamos nos contaminar. Por quê? Porque nós adoramos a Deus na essência. Nós somos adoradores. Nós não cantamos a Deus. Nós não tocamos instrumentos. Não é a nossa voz, não é as nossas mãos levantadas simplesmente em um ambiente como esse. Não é simplesmente o nosso joelho dobrado. Irmãos, tem pessoas de joelho dobrado, mas com o seu coração soberbo. É de coração. É no espírito que se entrega para Deus. Amém? É em todo tempo, quer seja no sobrenatural, adorar a Deus no sobrenatural. Esses dias vieram me contar algo, irmãos, e eu fiquei chateado comigo mesmo. Porque vieram me contar uma situação: olha, Deus me livrou da morte. Eu acho que eu já contei isso aqui. Deus me livrou da morte. A minha casa quase pegou fogo, mas porque acabou o meu gás, a minha casa não pegou fogo. Deus me livrou da morte. Eu disse: legal. Glória a Deus. Aí a pessoa frustrada: mas vocês não glorificam a Deus, não? Que Deus vocês servem? Eu falei para você que Deus me livrou da morte, e você, ao invés de glorificar a Deus comigo, eu falei: rapaz, mas Deus me livra da morte todo dia. Para mim isso é comum. Para você pode ser a maior grandeza. Para mim é comum.
Porque Deus me livrou da morte sem a minha casa queimar. Deus me livrou da morte sem eu ser atropelado. Deus me livrou da morte sem eu bater o carro. Sem capotar o meu carro. Porque alguém pensa que Deus livrou da morte quando o carro capotou 10 vezes e eu não morri. Aí Deus me livrou da morte. Não, meu carro nem capotou. Deus me livrou da morte, irmãos. Uma vida de reconhecimento do Senhor é assim. Não é porque o meu carro capotou e eu saí de lá ileso que Deus me livrou. Deus me livrou quando ele não capotou. Eu já caí de moto a 80 km por hora. Quanto sabe como é saboroso uma queda dessa? Já caí naquele viaduto de 360 graus que tem ali de Cubatão para São Vicente. As plaquinhas estão lá, 40, 40, 40, 40, 40. Eu fazia só 80. Menino. Deitava com a moto. Até que um dia ela deitou de vez. Sabe aquela curva bem deitada assim? Tipo rally? Um dia ela deitou de vez. No asfalto. Asfalto queima. Rasgou 3 casacos meus. 3. Eu estava com 3 casacos. Estava frio. Rasgou os 3 casacos. Acabou com os 3 casacos. E nem me arranhou. E nem me arranhou. Deus me livrou da morte. Glória a Deus. E eu nem o conhecia. Aí depois eu o conheci. E aí continuei andando de moto. Caí a 20 por hora, quebrei o braço. Deus me livrou da morte. Não caí, Deus me livrou da morte. O tempo todo, irmãos. Reconhecemos a Deus em todo o tempo. Amém? Reconhecemos a Deus no sobrenatural, na cura de um câncer. Reconhecemos a Deus quando a gente nunca pegou o câncer. Uma vida de adoração, adora ao Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele faz. Amém? Sabe quem Ele é, não é simplesmente o que Ele pode fazer, irmãos. Como um filho que está sempre esperando receber alguma coisa dos pais. Não, nós já sabemos, nosso Pai é bom e Ele já proveu todas as coisas. Ele já fez ontem, Ele irá prover de novo amanhã. Nós não precisamos nos preocupar. Nós podemos adorar a Deus hoje pelo nosso sucesso de amanhã, irmãos. Aleluia. E dizer, Pai, o Senhor é tão bom, porque o Senhor já tem um carro novo para mim. O Senhor é tão bom porque o Senhor já tem casas novas para mim. O Senhor é tão bom porque o Senhor já fez por mim. E quando eu estiver lá tocando em tudo isso, como Ele mesmo disse em Deuteronômio capítulo 8, quando eu já tiver construído casas, quando eu já tiver enriquecido, quando eu já estiver tocando tudo isso, eu já reconheci Ele antes. Eu não posso me esquecer de que foi Ele quem me fez. Amém, irmãos? É Deus antes, é Deus depois, só pode ser Deus. Uma vida de adoração, irmãos. A essência disso é nós reconhecer ao Senhor em tudo e em todo tempo. Amém, queridos? Você está comigo? Você pode ficar de pé? Eu queria pedir para os músicos subirem de novo e cantarem a primeira canção que nós cantamos. Tua igreja te adora. Aleluia.